Olá, irmão, olá, irmã, pregador, pregadora da Palavra de Deus. Meu nome é Cláudio Alexandre. Eu atualmente sirvo ao Senhor como coordenador do Ministério de Pregação na Diocese de Petrópolis. Fui chamado também por Ele a servi-lo como coordenador do meu grupo de oração, o grupo de oração Caminhando com Jesus aqui da cidade de Teresópolis, um grupo de oração que eu amo muito, que tem uma importância muito grande na minha vida. E eu venho nesse segundo vídeo trazer aí algumas considerações sobre o nosso estudo da palavra, sobre esse estudo da palavra que nós fomos chamados a fazer nesse tempo. Ao nos depararmos com o trecho que o Senhor nos pediu para estudar nesse tempo, a gente pode cair, às vezes, na curiosidade de achar que é um trecho, uma perícope tão pequena para que a gente possa se dedicar tanto a ela. Irmãos, é um trecho pequeno da palavra, mas é um trecho que tem uma profundidade teológica muito grande. É um trecho que a igreja já se debruça sobre ele há muito tempo e grandes teólogos já se dedicaram anos e anos de estudos sobre esse trecho. Esse trecho é o que a gente chama de chamada à vocação do profeta. O Senhor chama o profeta profundamente, o profeta Ezequiel profundamente, e nesse pequeno trecho o Senhor traz a ele alertas muito grandes. A primeira chamada, o Senhor o chama nesse período a agir como figura de sentinela, a ser o sentinela da casa de Israel, do povo de Israel. Irmão, nós somos chamados na renovação carismática nesse tempo a meditarmos a importante figura do sentinela. A minha profissão, eu sou militar por profissão, e na minha profissão eu me deparo muito com essa figura do sentinela. O sentinela é aquele que guarda, que zela, que cuida, mas ele cuida principalmente quando os seus companheiros estão descansando, quando os seus companheiros não podem ter a sua atenção voltada a essa guarda. Esse sentinela é aquele que, enquanto os seus companheiros dormem, descansam, ou enquanto os seus companheiros estão nas suas outras atividades, ele é chamado a zelar pela segurança, a cuidar desses companheiros, a cuidar daqueles que trabalham, que servem junto com ele. A chamada do Senhor para esse profeta, para Ezequiel, e para você que prega, que é profeta, para mim que prego, que sou profeta do Senhor, é justamente essa chamada de atenção ao zelo e à guarda. O Senhor, ao longo desse pequeno trecho, dessa pequena perícope a Ezequiel, ele chama o profeta. Primeiro, nos capítulos anteriores, no capítulo anterior, ele chama o profeta, se alimenta da palavra. Coma esses rolos, ou seja, não é se alimentar fisicamente, mas se debruce sobre a minha palavra, se debruce sobre a minha lei, se alimente da minha lei, se alimente da minha palavra, se prepare, se forme. Depois o Senhor o envia até aquele povo, a quem ele quer falar. E lá chegando, o profeta fica por 7 dias antes de abrir a sua boca, conhecendo o povo, tendo contato com o povo, conhecendo as realidades do povo. E quando o Senhor fala para ele, abra a sua boca, aí sim, o Senhor fala para ele, chama ele, o alerta. O Senhor diz a ele, nesse pequeno trecho a gente vai ver uma parte em que o Senhor diz, se tu advertires o ímpio, mas ele não se arrepender do seu caminho mau, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás salvo a tua vida. Mais à frente o Senhor diz, e se ele vier a morrer, porque não o advertiste, morrerá certamente em virtude do seu pecado, do meu pecado. E a justiça que praticou antes não será lembrada, mas nós seremos chamados à responsabilidade por não termos alertado aquele irmão. Irmãos, essa é a figura do sentinela. Isso não é um fardo que eu tenho que carregar, que você tem que carregar, de responsabilidade pela salvação do mundo. Isso não é responsabilidade nossa. Isso é responsabilidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas fazer com que esses irmãos conheçam a Jesus Cristo,
Saber com que esses irmãos testemunhem a Jesus Cristo, essa é a minha figura, esse é o meu papel, é o seu papel. É o seu papel de sentinela, de estar atento, de estar zeloso, de estar a postos e aguarda. Irmãos, tudo vai conspirar para que a gente fique um pouco mais relaxado, um pouco mais tranquilo, um pouco mais abandonado no sofá da nossa casa. Mas, irmão, assim como o Senhor chamou o profeta, para que aquele profeta se alimentasse da palavra, não há desculpa para que eu não me alimente da palavra, para que você não se alimente da palavra. Não há desculpa para que nós nos formemos ao longo desse tempo. Não é desculpa porque o Senhor nos chamará para o meio do povo de novo. O Senhor nos chamará para próximo do povo de novo. E nós estaremos lá com esse povo. E nós precisamos estar preparados, nos termos alimentado com os rolos da palavra, para podermos também trazer esse Senhor, esse Cristo ressuscitado a esses irmãos. Nesse pequeno trecho, irmãos, algumas coisas são muito interessantes. Ele me fez muita alusão à passagem, à parábola dos talentos, onde o Senhor também no livro de Mateus, através da sua parábola, também faz um link com esse trecho. É muito importante. Aqueles talentos, aquele valor, aquilo que aquele Senhor deixou a cargo dos seus servos, dos seus funcionários. Muitos aqueles que também guardaram os talentos, enterraram os talentos, sufocaram os talentos, também foram advertidos pelo seu Senhor. Nós também somos chamados a colocarmos esses nossos talentos onde o Senhor quer que os nossos talentos estejam. E demos os frutos naquilo que o Senhor desejou para cada um de nós. Cada um de nós dará fruto à medida que o Senhor nos chamou. Um dará fruto diferente do outro, mas é importante que não enterremos os nossos talentos. É importante que não deixemos de testemunhar o Evangelho vivo através da nossa vida, principalmente. É importante que a gente não esmoreça, não perca o zelo com a pregação do Evangelho, principalmente pelo testemunho, principalmente. Porque se nós não estamos nos nossos grupos de oração pregando, muitos não estão tendo oportunidade de fazer pregações nem online, mas a tua vida, mas a minha vida é uma pregação. A nossa vida dentro de nossa casa, a nossa vida dentro de nossos trabalhos, a nossa vida com aqueles que estão mais próximos é uma pregação e é uma pregação importante. É a pregação do dia a dia, talvez seja a mais importante da nossa vida. É importante que, como sentinela, nós não esmorecemos na necessidade de manter o zelo, a guarda, de manter o cuidado com a nossa vida de santidade. É necessário que a gente não perca tempo de ter e nos deixe levar pelos sofás da vida e nos mantemos descansados, inclusive da nossa vida de santidade. Irmãos, essa palavra, essa passagem, ela faz um alerta muito grande. O Senhor nos tomará conta, nos chamará a ter conta, a darmos conta daqueles que nós deveríamos pregar e não pregamos. Daqueles que nós deveríamos fazer conhecer o Evangelho e nós não fizemos. E eu te digo, principalmente em nossa casa, principalmente naqueles que estão próximos de nós. Esse é o chamado para que você medite nessa perícope. O primeiro chamado, a gente vai nos debruçar em outros vídeos, com outros irmãos, em outras áreas, em outras situações, e você vai se apaixonar por essa palavra. E você vai se apaixonar mais uma vez por esse chamado. Esse texto, você pode ter visto aí no seu material de estudo. Se você ainda não tem esse material de estudo, procure o seu coordenador de grupo de oração, procure o seu coordenador de diocese, procure o seu irmão, procure que tem um material muito rico. E você vai ver que é proposta toda uma segmentação desse texto. E uma perícope tão pequena, ela foi segmentada aqui pra gente, eu acredito que em mais de 30 trechos. Eu cito alguns para não ficar muito maçante para você. Inicia assim, ora, no fim dos 7 dias, olha a nossa preparação, olha a ambientação com o povo, olha a formação. O Filho do Homem, eu te constituirei sentinela para a casa de Israel. Quando ouvirdes uma palavra de minha boca, adverti-lo-ás de minha parte.
Isso é só o versículo 16 e 17 segmentado. Daí para frente, todos os versículos são segmentados em pequeninos trechos, frases, orações, em que cada um deles tem um sentimento teológico muito grande. Eu te convido, ao longo desse estudo, a ir se deliciando com cada trecho. Eu te digo aqui como exemplo o 18d. Se não falares a fins de desviá-los do seu caminho mau, 18 para que viva, ele morrerá. 18d. E no 18F, e se ele morrer, ele morrendo, o sangue dele eu cobrarei de você. Olha que maravilha, olha que delícia de texto. Eu te convido a fazer, não como uma cobrança, não como um fardo, não como algo que Deus vai colocar no seu ombro e que você não vai conseguir fazer, mas eu te convido a se debruçar nesse estudo, eu te convido a se debruçar na figura do sentinela, na palavra, que é uma figura muito rica, e eu te convido a tomar posse dessa guarda e desse zelo. Irmão, que Deus te acompanhe e te guarde, que Deus e o Espírito Santo invada a tua casa e abençoe a você, a toda a tua família, a todo o teu grupo de oração. Uma santa semana, paz e bem.